Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, gente, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a expansão territorial dos Estados Unidos, a Guerra de Secessão e o imperialismo norte-americano na América Latina. Mas eu já vou avisando a vocês que este é um resumo do resumo do resumo. Então, se você quer conferir estes temas de uma forma mais detalhada, comenta aqui embaixo que eu detalho mais essa matéria para vocês. Mas, por enquanto, vamos ficar com o resumo do resumo. Bom, introdução. A primeira metade do século XIX, na história dos Estados Unidos, foi marcada pela conquista de territórios em direção ao Oceano Pacífico. Essa conquista de territórios em direção ao Oceano Pacífico ficou conhecida como a Marcha para o Oeste. Mas, porém, entretanto, todavia, na segunda metade do século XIX, a expansão acabou por exacerbar as diferenças entre as regiões norte e sul do país. Vamos para a própria expansão territorial agora. Quais os fatores que influenciaram nessa expansão territorial? Bom, eu pergunto a vocês. A grande questão é como um país em apenas 80 anos conseguiu aumentar seu território? Quais meios foram utilizados para isso acontecer? Quais os motivos do grande crescimento populacional durante esse período? Quem ocupava as terras a oeste? Vamos ver. Bom, a imigração nesse período foi muito intensa. Por que aconteceu essa imigração muito intensa? Por conta das dificuldades financeiras pelas quais a população europeia passava. No comecinho do século XIX, a população norte-americana estava em cerca de 7 milhões de habitantes. Esse crescimento demográfico e a pequena área do país contribuíram para que se pretendesse ocupar terras a oeste. Então, ou seja, o que acontece? Estava expandindo o território, por quê? Por conta do crescimento populacional, um dos fatores importantes, né? Essa população estava imigrando para o oeste. A descoberta de ouro na Califórnia estimulou uma corrida em busca de riqueza fácil, incentivando o deslocamento populacional. Além disso, a construção de ferrovias barateava o transporte. Olha as ferrovias aqui. As ferrovias foram fundamentais para o processo de expansão. Aí, beleza, falamos das ferrovias. Em 1820, a expansão norte-americana ganhou um conteúdo politizado com a Doutrina Monroe, que se colocou como defensora das recém-independentes nações latino-americanas ao pronunciar a América para os americanos. Mas, conforme os interesses territoriais dos Estados Unidos foram se ampliando, a doutrina seria mais bem definida pela frase "a América para os norte-americanos". A expansão para o oeste foi justificada pela doutrina do Destino Manifesto, que pregava serem os norte-americanos destinados por Deus a conquistar e ocupar os territórios situados entre o Atlântico e o Pacífico. As leis. Bom, após a independência, foi elaborada pela Convenção da Filadélfia a Lei Noroeste, que estabeleceu as bases para a ocupação das terras. Lei Noroeste estabeleceu as bases para a ocupação das terras a oeste e a integração dos novos territórios surgidos na União. Em 1862, Abraham Lincoln concedeu terras gratuitamente por meio do Homestead Act. Como que acontecia esse Homestead Act? 160 acres eram dados a todos aqueles que cultivassem a terra durante 5 anos. Como que aconteceu a compra e a diplomacia? Bom, Napoleão Bonaparte negociou a venda da Louisiana para os Estados Unidos, a Flórida foi comprada dos espanhóis, a Rússia vendeu o Alasca para os Estados Unidos. Diplomaticamente, o Oregon foi cedido pela Inglaterra aos Estados Unidos. Guerras. Bom, o sudoeste estadunidense pertencia ao México, mas as dificuldades encontradas para consolidar o Estado Nacional na América Latina facilitaram a anexação de territórios pelos Estados Unidos. Além disso, após uma série de conflitos, o México perdeu as regiões da Califórnia, Arizona, Novo México, Nevada, Utah e parte do Colorado. Até 1853, metade do território do México foi perdido para os Estados Unidos. Ainda assim, as maiores vítimas da marcha para o oeste foram os indígenas. Os norte-americanos acreditavam que deveriam cumprir a missão de civilizar outros povos. Assim, contribuíram para o aniquilamento dos indígenas e de sua cultura. Então, eles dizimaram os indígenas e principalmente a cultura deles. Embora tenham resistido ao avanço dos brancos, foram exterminados pela superioridade bélica de seus inimigos e também pela falta de união entre suas diversas etnias. Tá, e a política? Para quem tá perdido aí, eu tô no tópico 3. Falei de fatores, falei de leis, falei de guerra, agora eu vou falar de política. Nesse período, 2 grupos disputavam o poder. O PF, que era o Partido Federalista, e o PRD, o Partido Republicano Democrático. O federalista, que é o PF, que eu falei primeiro, queria um governo forte e centralizado, queria tarifas protecionistas e representava os interesses do homem de negócios do norte. Então, era um empreendedor, vamos dizer assim, do norte, os interesses. O Partido Republicano Democrático, PRD, defendia que o governo intervisse menos
nas questões políticas e econômicas dos estados, representando então os interesses do setor agrário do Sul. Passou a dominar a política a partir de 1801 e mais tarde se dividiria entre republicanos e democratas. As ideologias desses dois partidos se tornaram conflitantes quanto ao projeto político e econômico para o país, o que fez com que os ânimos se acirrassem conforme a expansão ocorria. O governo de Andrew Jackson, dos democratas, defendia os interesses dos grandes fazendeiros do Oeste e dos operários do Norte. Durante sua gestão, apoiou a ampliação do direito ao voto e a guerra contra o México e indígenas. Quais foram as consequências de tudo isso? Bom, a conquista do território, criou condições para o grande desenvolvimento da economia norte-americana. O crescimento, além de ser um crescimento econômico, também foi agricultor, industrial, comercial, de mineração e da pecuária. Na região norte e leste, havia uma burguesia industrial e comercial. Também tinha o operariado fabril no latifúndio, a monocultura, a exportação e a escravidão. Nas regiões centro-oeste, nasceu uma sociedade organizada a partir dos pioneiros e baseada em agricultura e pecuária. No entanto, acirraram-se os interesses dos estados do Norte e do Sul, o que culminou em uma guerra civil. Guerra de Secessão, agora estou no tópico 4. No final desse grande processo de expansão, os Estados Unidos abrigavam duas nações diferentes, o Norte e Nordeste e o Sul-Sudeste, e o antagonismo de interesses entre essas duas regiões levaria o país à Guerra de Secessão. Bom, tinham três questões principais, a questão industrial, alfandegária e escravista. Começando pela industrial. Bom, no Nordeste tinha um polo econômico vital da economia, favorecido por conta das guerras napoleônicas e pela Segunda Guerra de Independência. Por quê? Porque as importações diminuíram e o mercado interno passou a consumir as manufaturas locais. Essa incipiente indústria tinha uma disponibilidade de ferro, carvão e energia hidráulica da região norte. O mesmo processo não atingiu a região sudeste, que permanecia com uma economia colonial, cuja produção se fazia no interior da grande propriedade monocultora, voltada para o mercado externo e baseada na exploração do trabalho de escravizados. Qual foi a questão alfandegária? Bom, teve um protecionismo alfandegário fundamental para a eclosão da Guerra Civil Americana. Os estados do norte reivindicavam altas tarifas de importação, a manutenção do seu desenvolvimento. Já o Sul dependia economicamente do Norte e defendia a liberdade de comércio, querendo importar manufaturas inglesas. Qual foi a questão escravista? Bom, o Sul era adepto ao escravismo, então o Sul falava, vamos para a escravidão, o Sul queria a escravidão e o Norte queria abolir essa escravidão. O Norte defendia o abolicionismo. Em 1820 foi firmado, então, o Compromisso Mississippi-Missouri, que aí estabelecer, basicamente, um limite para essa escravidão. Aqui no Norte a gente não escraviza ninguém, e aí no Sul vocês se viram. Foi basicamente isso. Traçaram até um paralelo, 36 graus por 30 minutos, separando o trabalho livre, que era no Norte, do trabalho escravo no Sul. Em 1850 foi firmado o Compromisso Clay, que esse Compromisso Clay basicamente determinava que o Estado ia escolher se em determinada região iria continuar o escravismo ou não. E a política disso, né? Em 1854 foi criado no Norte o Partido Republicano, que lutava em favor do abolicionismo e manutenção da União. Em 1860, o Norte lançou a candidatura de Abraham Lincoln para a presidência. Lincoln, em relação ao escravismo, tinha posições moderadas. Ele considerava que manter a União era mais importante do que a questão social dos negros. E como foi essa guerra aí? Abraham Lincoln venceu as eleições. Logo após sua vitória, a Carolina do Sul resolveu se separar da União, conduzindo mais 6 estados que formaram os Estados Confederados da América. Inicialmente, os sulistas foram vitoriosos, mas a correlação de forças tornou toda essa situação muito desigual, porque o Norte estava mais favorecido, vamos dizer assim, belicamente. Durante os confrontos, Lincoln extinguiu a escravidão e promulgou o Homestead Act, facilitando o acesso a qualquer cidadão das terras a oeste. Ex-escravizados, colonos e operários reverteram a guerra em favor do Norte. E isso fez com que o comércio fosse interrompido entre a Europa e o Sul. Mais para frente, o general Lee, comandante das tropas sulistas, pediu os termos de rendição, sacramentando a vitória do Norte. Então, quem ganhou foi o Norte. Quais as consequências de tudo isso? O escravismo foi abolido, mas não se criou uma solução para a questão racial. Apesar do direito ao voto, os negros continuaram marginalizados. Intensificaram-se as atitudes racistas com o surgimento de grupos como a Ku Klux Klan. A vitória do Norte sobre o Sul decidiu definitivamente a questão da unidade nacional, o que fortaleceu a União. A sociedade urbana e industrial do Norte prevaleceu. Teve, então, a Lei Morrill também. A Lei Morrill foi uma política protecionista que ia duplicar as tarifas alfandegárias
incentivar o mercado interno e demonstrar que o poder passava a ser controlado segundo os interesses do Norte. Os Estados Unidos começavam assim a despontar como potência mundial. Bom, agora vamos para o imperialismo norte-americano na América Latina. A Guerra Civil revelou os contrastes de um país que passara por profundas transformações e por um grande desenvolvimento econômico. A resolução dessas questões abriu caminho para um crescimento do país, que busca a ampliação do seu mercado consumidor por meio de políticas intervencionistas e imperialistas nas nações vizinhas. Ao final da guerra, o Sul foi obrigado a abolir a escravidão, aumentando a mão de obra e o mercado consumidor interno. Como que aconteceu esse crescimento industrial? Bom, num primeiro momento, o capitalismo norte-americano foi do tipo liberal. Durante a segunda metade do século XIX, o capitalismo concorrencial ou liberal foi substituído pelo capitalismo monopolista. O sistema de sociedades por ações permitiu a formação de grandes empresas sob o controle de quem? De poucos, ou de poucas pessoas ou de poucos grupos econômicos. Essas empresas queriam reduzir custos, dividir o mercado entre si, e aí elas queriam o quê fazendo isso? Manter o controle e a distribuição da produção e definindo os preços finais. Surgiram assim os cartéis, os trusts, as holdings, que monopolizavam o controle da economia norte-americana. O setor bancário se concentrava no Nordeste, sendo o controle exercido por Wall Street, o centro financeiro de Nova York. Esse processo de concentração industrial, os trusts, não se limitou ao setor de aço e petróleo e generalizou-se. O monopólio do mercado pelo trust provocou reações por parte da sociedade. A urbanização resultou do processo progressivo de crescimento acelerado. Trabalhadores restringiam suas lutas à melhoria das condições de trabalho e ao aumento de salário, exigindo participação na riqueza produzida. Então, se organizavam greves que eram duramente reprimidas, inclusive pelo próprio exército. Aí, em 1º de maio, que é conhecido como o Dia do Trabalho, em 1886, conseguiu fazer com que muitos operários suspendessem as atividades, reduzindo assim a jornada de trabalho para 8 horas. Nesse dia, a repressão fez diversas vítimas e ficou conhecido como o Dia Internacional do Trabalho. A fase imperialista agora. Transformados numa potência industrial, os Estados Unidos se expandiram, assumindo uma postura intervencionista. A economia norte-americana apresentava uma superprodução quando o comércio despontou como solução. Os Estados Unidos poderiam importar mais matérias-primas, ou seja, comprar mais matérias-primas, e investir seus capitais, sob a forma de empréstimos a altas taxas de juros ou aplicações em indústrias, atividades agrícolas e mineração com grandes lucros. No Pacífico, o que acontece? Os Estados Unidos estavam presentes ali no Havaí e atuaram como empreendedores e missionários. Os capitais norte-americanos controlavam a produção açucareira. O porto de Pearl Harbor passou para o controle exclusivo em 1887. Transformado em república em 1894, o país foi ocupado pelos Estados Unidos em 1900. No mesmo ano, junto com o Alasca, se tornou um estado norte-americano. Houve intervenções também em Guam, Filipinas e Samoa. Aí, em 1854, a esquadra do Comodoro Matthew Perry forçou o Japão a abrir seus portos aos produtos americanos. Essa intervenção desestabilizou o governo japonês, resultando futuramente, mais para frente, na Revolução Meiji e na ocidentalização do Japão. Com base na doutrina Hai, os Estados Unidos ganhavam o direito de entrar nos mercados chineses. Vamos falar um pouquinho de América e o Big Stick, depois a gente vai concluir este assunto. Teve a formulação, como a gente falou, do outro conteúdo da doutrina Monroe, que era a América para os americanos, a própria expansão territorial do país, resultando na anexação de regiões pertencentes ao México, traduz em ação o que os norte-americanos chamaram de Destino Manifesto. No fim do século XIX, os estadunidenses voltaram os olhos para Cuba, eles falaram, Cuba está disponível, vamos lá expandir para Cuba, até porque na Cuba tem um açúcar delicioso. Então, para eles poderem invadir e expandir para Cuba, eles fizeram propositalmente a Guerra Hispano-Americana. Qual foi a motivação dessa Guerra Hispano-Americana? A explosão do encouraçado norte-americano Maine, no porto de Havana. Essa é a explosão do Maine no porto de Havana.
Dela resultou a assinatura do Tratado de Paris, marcando a preponderância americana sobre Cuba, Porto Rico, Guam e Filipinas, no Tratado de Paris. O Congresso norte-americano aprovou a emenda Platt, que ia dar para o país o direito de intervir em Cuba para salvaguardar os seus próprios interesses. Então, a emenda Platt, ela confirma o intervencionismo norte-americano em Cuba. A partir de 1901, o presidente Theodore Roosevelt completou a doutrina Monroe com a política do Big Stick, que ele dizia: fale macio e use sempre um porrete. O interesse norte-americano no continente foi despertado pela ideia de abrir o canal interoceânico no Panamá. Em nome desse interesse, os Estados Unidos patrocinaram rebeliões. Dessas rebeliões resultou a formação de um país frágil, que concedeu aos Estados Unidos a faixa para a construção do canal em caráter perpétuo. A partir desses acontecimentos, desenvolveu-se uma política de sucessivas intervenções em países latino-americanos. Em 1904, ocorreu uma intervenção na República Dominicana. Em 1914, a intervenção foi no Haiti, que teve seu território ocupado pelos fuzileiros navais por 10 anos. Na Nicarágua, os norte-americanos financiaram golpes e destruíram os governos legítimos. E qual que é a conclusão de tudo isso? Bom, no momento em que a Europa praticava seu imperialismo sobre África e Ásia, os Estados Unidos preocuparam-se, na realidade, em controlar as nações latino-americanas. Politicamente instáveis, eram um terreno fértil para a expansão dos mercados norte-americanos de forma silenciosa.